Sabe aquela sensação de ter a cabeça cheia de ideias, borbulhando de potencial, mas o corpo simplesmente não sai do lugar? Uma paralisia bem na hora de começar? Então, nesta análise, a gente vai mergulhar na figura do mago. Mas olha, não o mago de chapéu pontudo dos contos de fadas. A gente vai falar de uma função psicológica que existe dentro de nós e que tem uma missão essencial: transformar todo esse potencial em ação concreta no mundo. Pois é, essa sensação é quase universal, né? Aquele momento em que a mente está a 1000 por hora, com 1000 possibilidades, mas parece que tem um muro entre o pensamento e a ação. É exatamente nesse limbo, nesse espaço entre o querer e o fazer, que a função do mago se torna absolutamente indispensável. E para a gente entender bem o mago, ajuda muito comparar ele com o louco. O louco é pura energia, sabe? Aberta, difusa. É o salto de fé no desconhecido. Já o mago pega essa mesma energia caótica e foca. Ele direciona. Ele não dá um salto no abismo, não. Ele para, olha e começa a construir a ponte, tijolo por tijolo. Tá, mas como é que o mago faz essa mágica acontecer então? Como é que ele tira a gente da inércia e nos coloca em movimento? Vamos dar uma olhada nesse processo. Pensa no mago como se fosse o gerente de projetos da nossa psique. É aquela parte da gente que finalmente faz a ponte entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Ele pega um desejo que está lá todo vago e transforma num gesto, numa ação com intenção. E o mais interessante é que ele não promete controle sobre o mundo lá fora, mas ele nos dá um método para a gente poder agir nesse mundo. E o método dele é de uma simplicidade que chega a ser genial. É um ciclo de 4 passos. Primeiro, pensar. Depois, escolher. Aí, agir. E o ponto crucial, aprender com o resultado daquela ação. Cada vez que a gente completa esse ciclo, a nossa consciência fica um pouquinho mais afiada, um pouco mais precisa. Agora, essa função não serve só para a gente sair fazendo coisas. Ela constrói algo muito mais profundo. Um verdadeiro centro de comando dentro da gente. Antes do mago se ativar, a nossa experiência pode ser toda fragmentada. A gente sente uma coisa, pensa outra, faz uma terceira que não tem nada a ver. É uma bagunça. O que essa função faz é criar um ego operativo, um ponto central que começa a coordenar essas partes. A consciência deixa de ser só um lugar que reage aos estímulos e passa a ser funcional, a operar. E aí vem o grande clique, o momento em que o mago realmente se estabelece. É quando surge essa percepção, essa frase interna: fui eu que fiz. Esse reconhecimento, gente, muda tudo. Ele inaugura a ideia de autoria, de responsabilidade. A ação deixa de ser algo que simplesmente aconteceu e passa a ser algo que foi realizado. E essa comparação aqui ilustra essa virada de chave de um jeito perfeito. A gente sai de uma consciência que só reage, que vive respondendo a impulsos, para uma consciência que opera, que age a partir de um centro interno, de uma escolha deliberada. E vamos avançar, porque essa construção não fica só do lado de dentro, não. O mago é, na verdade, a ponte vital que conecta o nosso universo interior com a realidade que está lá fora. Aqui a gente vê o mago em ação, salvando a gente de 2 extremos bem perigosos. De um lado, a pura fantasia, onde as ideias nunca saem da cabeça. Do outro, a pura impulsividade, onde a gente age sem pensar. Ele nos ensina a transformar nossas intenções em pequenos experimentos, testes concretos no mundo real. E esse aqui é uma das lições mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que o mago nos traz. Não adianta esperar ter todas as respostas para começar. O entendimento de verdade não vem antes da ação. Ele vem durante a ação, no contato direto, no atrito com a realidade. E essa frase, nossa, ela resume isso perfeitamente. Quantas vezes a gente fica esperando a clareza total para poder agir? A função do mago mostra que o caminho é o inverso. O gesto, a ação, é isso que traz a clareza. É contraintuitivo, mas é real. Então tá, para construir essa ponte e nos levar para a ação, que ferramentas essa função usa? São principalmente 2. A primeira ferramenta é a palavra. Mas calma, não é qualquer palavra. É a palavra como uma ferramenta de organização. A linguagem aqui não serve só para expressar o que já existe dentro da gente. Ela serve para dar forma ao que sentimos, para transformar uma experiência confusa em algo que a gente consegue manejar. E na prática, a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente consegue nomear um sentimento confuso, ele de repente fica mais compreensível. Quando a gente usa a palavra para comunicar o que a gente quer, em vez de esperar que o outro adivinhe. Ou para negociar nossos limites de forma clara. Tudo isso é o mago usando a palavra para organizar a realidade, interna e externa. A segunda grande ferramenta é a autoeficácia. E atenção, isso não é a mesma coisa que autoestima. A autoestima é uma coisa mais abstrata, sobre nosso valor.
A autoeficácia é concreta, é operacional. É aquela confiança que nasce de uma experiência muito real, a de ver que um gesto nosso, por menor que seja, causou um efeito no mundo. E essa mudança psicológica é transformadora. A gente sai daquela sensação de impotência, daquela crença de que nada depende de mim, para a percepção poderosa de que minha ação produz efeitos. Isso devolve o protagonismo para a gente sem criar uma ilusão de onipotência. E com isso, a gente chega na parte final, onde fica claro que o mago não é um ponto de chegada. Pelo contrário, ele é a base essencial para todo o desenvolvimento que vem depois. É como se o mago estabelecesse a gramática da consciência: foco, intenção, ação e aprendizado. Sem essa fundação, sem esse alicerce, as outras funções psicológicas, os outros arquétipos, simplesmente não conseguem operar de um jeito saudável. Pega a Imperatriz, por exemplo. Ela é a criatividade pura, a fecundidade. Mas ela precisa do mago para transformar todo esse potencial criativo em algo concreto, em uma forma real. Sem a capacidade do mago de focar e agir, a energia criativa dela só se dispersa. A mesma coisa vale para o imperador. Ele representa a estrutura, a ordem. Mas ele precisa do aprendizado que o mago trouxe sobre como organizar recursos, como sustentar um processo, senão a estrutura que ele cria se torna só uma rigidez vazia, sem vida. E aqui, eu acho está o resumo mais importante de todos. A função do mago não promete que a gente vai acertar sempre. A garantia dele não é o sucesso. A verdadeira garantia é outra, muito mais fundamental. É a capacidade de dar o primeiro passo, de começar de forma consciente e presente. E para fechar, essa imagem poderosa que amarra tudo. Onde o louco se abre para o novo com um salto de fé, o mago nos dá as ferramentas para atravessar o mesmo abismo, mas não com um pulo, e sim com a construção consciente de uma ponte. No fim das contas, ele nos ensina a agir,